Ó, a professora aqui de volta, meus queridos. Nossa segunda aula, tá? História. Semana passada, nós falamos sobre a história do Brasil. Começamos a aprender um pouquinho sobre a história do Brasil. Tinha uma historinha bem legal, né? Que a Pro colocou lá para vocês. Então, a Pro vai fazer o seguinte agora. Ela vai fazer algumas perguntas que você vai fazer o cabeçalho no caderno de história e vai responder essas perguntas que a Pro vai fazer agora, tá? Então, é assim. Sobre o descobrimento do Brasil, tá? Aí, depois nós continuamos com a aula de hoje. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quem descobriu o Brasil? Você vai escrever. Quem descobriu o Brasil? E vai colocar a resposta embaixo. Pula uma linha. Segunda pergunta. Em que dia, mês e ano o Brasil foi descoberto? Em que dia, mês e ano o Brasil foi descoberto? Responde embaixo. Pula uma linha. A primeira coisa que os navegantes avistaram. Qual foi a primeira coisa que os navegantes avistaram? Eles avistaram um monte, tá? Como era o nome desse monte? Então, a pergunta é, qual era o nome do monte em que os navegantes avistaram? Responde embaixo. Muito bem. A aula de hoje é, já sabemos quem descobriu o Brasil, que eu não vou falar a resposta, vocês sabem, assistem um vídeo da aula passada. Nós vamos falar sobre os indígenas. A Pro vai colocar um textinho aí, tá? No grupo e na plataforma, para vocês colarem no caderno, falando sobre a história dos indígenas, tá bom? E nós vamos responder algumas questões no final desse vídeo, tá? Então, nós vamos aprender o que são os indígenas. A Pro vai mostrar para vocês os slides agora. E nós vamos responder as questões no final do vídeo. A Pro vai pôr as questões para vocês, tá bom? Que vão ser respondidas depois que responder essas que a professora deu agora. Você vai pular uma linha, vai escrever, vai colar o texto dos indígenas e vai responder as outras questões sobre os indígenas, certo? Então, vamos aprender sobre os indígenas agora. Os indígenas são os índios. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. No começo, haviam muitos índios vivendo livre nas nossas florestas. Os índios viviam em grupos que se chamavam tribos, olha na foto. E cada tribo tem um chefe guerreiro chamado cacique. A casa dos índios chamam-se ocas, são cabanas construídas com paus e barro cobertas de palha ou folhas de árvore. A arma dos índios são arco, flecha, lança, tacape e zarabatana. Os índios se alimentavam de pesca, caça e de vegetais. Eles plantavam mandioca, milho, batata doce e várias outras coisas. Os índios gostavam muito de cantar. Eles tinham vários instrumentos. Maracá, esse que vocês estão vendo, tambor, esse que está aparecendo aí agora, flauta e o chocalho. São os instrumentos que eles usavam para dançar. Os índios andavam quase nus ou com algumas roupas feitas de palha, mas normalmente eles andavam nus pela tribo. Eles costumavam pintar o corpo com tintas extraídas de plantas e usavam vários enfeites, pulseiras, colares, feito com dentes de animais. Isso aí! Aprendemos sobre a história dos índios e agora vocês vão responder aí no caderno de história essas questões, tá? A Pro vai colocar aqui agora, vou fazer e vou escrever também para depois vocês copiarem no caderno. Copiar no caderno. Vamos escrever um pouquinho? Primeira. Os primeiros habitantes do Brasil foram? Olha no texto que a Pro pediu para colar no caderno. Olha lá que lá tem tudo. Os grupos que eles viviam são chamados de? Como é o nome da casa dos índios?
Quais são as armas dos índios? E do que os índios se alimentavam? Então, são 5 questões. Olha no texto, essa explicação que a Pro passou agora, tá? E responde para Pro no caderno de história. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijinhos da Pro.